A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a intoxicação alimentar em uma padaria no bairro Serrano, em Belo Horizonte. 3 pessoas foram internadas em abril deste ano. Nós acompanhamos esse caso aqui no Balanço Geral. Essa imagem aí é uma imagem nossa exclusiva. Uma idosa morreu. A repórter Shirley Barroso, ao vivo, tem outras informações. Shirley, bom dia, bem-vinda ao BG. Qual foi a conclusão da polícia? Bom dia, Lair. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. A Polícia Civil indiciou o proprietário da padaria e o padeiro responsável pelo alimento que foi consumido pelas vítimas por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Quem vai dar os detalhes desta investigação que foi concluída pela Polícia Civil é a delegada Eliene Célida, que é responsável aí pelo inquérito. Delegada, a polícia chegou a qual conclusão para indiciar essas 2 pessoas? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a Polícia Civil desenvolveu um trabalho interinstitucional, né? Houve também, óbvio, a participação aí da Vigilância Epidemiológica, Ministério da Saúde, da Prefeitura de Sete Lagoas, de Belo Horizonte, porque o casal reside na cidade de Sete Lagoas e a idosa e o estabelecimento comercial estão localizados e a idosa residente em Belo Horizonte. Não foi uma conclusão baseada em apenas um elemento, foram vários elementos, várias oitivas, imagens de câmera interna da casa da família vítima e concluiu sim que houve uma intoxicação por uma toxina botulínica proveniente de uma bactéria no alimento que foi adquirido e consumido pelas 3 vítimas. Vamos lembrar este caso, doutora. No dia 21 de abril deste ano, um casal e uma idosa foram até uma padaria no bairro Serrano, pediram uma torta de frango e levaram para casa, né? Consumiram essa torta em casa, pelo menos foi isso que a polícia descobriu, né? Sim. O casal mora na cidade de Sete Lagoas, 23 e 24 anos, a moça e o rapaz com essas idades. E a senhora de 75 anos mora em frente à padaria na região noroeste de Belo Horizonte. Eles vieram à capital visitar a senhora, que é a tia, inclusive, da moça, e foram à padaria na parte da tarde, no próprio dia 21, que foi um feriado, e adquiriram um refrigerante e uma torta de frango. Levaram, imediatamente a senhora consumiu um pedaço dessa torta, e o casal experimentou. Quando o casal, tanto a moça quanto o rapaz, o casal experimentou essa torta, eles com o paladar um pouco mais apurado, já perceberam uma alteração ali no odor e no sabor do alimento. De forma imediata, eles já foram à padaria devolver. Isso foi comprovado tanto pela oitiva deles, quanto pelas imagens internas da residência, quanto pela oitiva dos funcionários da padaria. A idosa, ela comeu um pouco mais daquele alimento, né? Como ela não tem essa percepção maior do que os jovens, né? O casal ali na hora já sentiu um cheirinho estranho, um gosto também diferente, ela não já tinha consumido mais. Mas os 3 foram na padaria, levaram um alimento, o alimento foi descartado e acharam que estava tudo bem. Mas no dia seguinte passaram mal. Isso. A idosa consumiu um pouco mais, as outras pessoas, que estavam mais 2 pessoas na casa, eles não consumiram após a constatação pelo casal. Eles devolveram esse alimento lá na padaria, essa torta lá na padaria, voltaram para Sete Lagoas, a idosa continuou em casa e exatamente na parte da manhã o casal já acordou sentindo muito mal e a idosa foi socorrida pelo filho, inclusive o SAMU foi acionado, ela já teve manobras de reanimação feitas pelo filho de forma imediata sob a orientação do SAMU, levado a um hospital da região de Venda Nova. E, segundo o histórico médico do hospital, ela já chegou em grau 3 de coma. O casal teve um primeiro atendimento em determinado hospital em Sete Lagoas, foi liberado, porém, por volta das 15 horas, eles precisaram de socorro do SAMU, o vizinho o socorreu,
porque eles já não enxergavam mais, a visão completamente comprometida, dificuldade para respiração, entre outros sintomas. Foi quando foram para uma outra unidade hospitalar na cidade de Sete Lagoas e houve essa suspeita de intoxicação. Uma das suspeitas foi intoxicação por essa toxina proveniente dessa bactéria. E por ser uma doença de notificação compulsória, ou seja, obrigatória, a partir do momento que os estabelecimentos hospitalares de atendimento, eles suspeitam de uma intoxicação desse tipo, eles têm que, inclusive, acionar as autoridades ali responsáveis. Eles já fizeram contato com a polícia, tanto a polícia civil quanto a militar, enfim, outras instituições já compareceram ao local. A Polícia Civil, inclusive, fotografou, realizou um laudo pericial, que foi também determinante ou muito importante para chegarmos à conclusão do inquérito. A senhora estava falando aqui que a conclusão da perícia foi de que o proprietário dessa padaria mantinha a cozinha em condições inadequadas, né? Na verdade, o laudo da Polícia Civil constatou que os alimentos estavam em condições inadequadas em todo estabelecimento. Não era só a cozinha? Não. Os alimentos misturados, alimentos sem devido armazenamento, alimentos crus com alimentos já preparados, carnes com legumes e verduras, tudo no mesmo ali recipiente, enfim. Além disso, além desse laudo da Polícia Civil, toda essa constatação, análise clínicas, tudo foi levado em consideração porque o alimento consumido por eles não pôde ser analisado porque ele foi descartado. Mas por isso a senhora fala do trabalho complicado, o trabalho mais difícil para a polícia chegar a essa conclusão, né? Sim, o trabalho foi realmente complexo, foi muito meticuloso, muito bem realizado por todas as instituições envolvidas. Os médicos levaram em consideração exames, não apenas coletas que nós chamamos aí, as coletas nas pessoas, né? Chegaram até a descartar o botulismo, né? Chegaram a descartar, mas com base em um único exame. Isso não é suficiente, conforme os relatórios dos médicos, para descartar. Por quê? O que nós chamamos de lavados gástricos, por eles terem feito vômito em grande quantidade, às vezes quando faz a coleta do material, daquele resquício ali do alimento, o alimento já poderia não estar mais presente, porque eles já foram hospitalizados após fazerem vômito, né? Então, no momento que é coletado, às vezes não tem mais resquício nenhum do alimento no organismo ali da pessoa. Porém, os sintomas compatíveis, e foram feitos outros exames, eletromiografia, foi feito um exame bastante complexo com a análise de um médico do Hospital das Clínicas. Então, por isso, houve essa constatação. Né? Pela toxina não dá para descartar com base em apenas um laudo, por causa da coleta. O padeiro, na época, chegou a dizer que o problema não era a torta, que inclusive ele chegou a levar uma para casa, todo mundo comeu, e que o problema não era a torta, não. Sim. As tortas eram fabricadas mais ou menos 30 unidades, segundo informações deles mesmos. Tortas individuais que poderiam ser vendidas congeladas ou pré-assadas. Não quer dizer que uma torta não estando contaminada, a outra também não estaria. Essa torta foi fabricada, segundo informações da própria padaria, no dia 19, que foi no sábado, e ela foi vendida para a família no dia 21 à tarde, na segunda-feira à tarde. A torta que, inclusive, o funcionário levou para casa, que ele alega que levou para casa, não foi armazenada nas mesmas condições, não teve o mesmo período de armazenamento. Então, né, o que possivelmente ocorre é uma contaminação cruzada no momento ali de armazenagem devido ao período que ela ficou.
Doutora, na época também ele disse que não era nem funcionário, que ele era um freelancer, chegava lá para fazer, fez por alguns dias. A polícia também constatou que isso realmente aconteceu e que ele não era o único, que este fato também não deveria acontecer ali naquele estabelecimento? Os funcionários desse estabelecimento, via de regra, eles não tinham carteira assinada e eles tinham muito pouco tempo de empresa. 2 meses, 20 dias. A pessoa contratada ali para produzir os alimentos, ele tinha 6 dias mais ou menos de trabalho. E sequer, no momento em que a polícia foi acionada, sequer eles apresentaram uma qualificação ou endereço. Alegaram, pelo menos naquele momento, que não tinham. Isso tudo foi possível depois qualificar e encontrar o endereço posteriormente. Ou seja, eles não tinham nenhum padrão de fabricação desses alimentos? Não tinha o padrão. Cada um fazia do jeito que queria. Assim, o complicador aí vem tanto na matéria-prima, nos insumos de produção de alimentos, na forma que esses alimentos são produzidos, como eles são armazenados, em qual temperatura que esses alimentos ficam, considerando aí de sábado até na segunda-feira, em qual temperatura que esses alimentos ficam armazenados. Inclusive essa bactéria especificamente, ela tem uma temperatura ótima ali, em que ela consegue reproduzir, ficar dos esporos, chegar à sua forma de bactéria ali mais, digamos assim, com potencial mesmo de causar essa lesão e liberar essa toxina. Oi, Laí, quer que eu faça alguma pergunta para a doutora? Eu queria, por favor, para a delegada, o seguinte: é possível apontar pelo inquérito o grau de participação, o peso de participação do dono e também do padeiro? Quando a gente vê a notícia de que os dois estão indiciados, chama atenção o fato do padeiro também estar indiciado, apesar de ter participação, me parece menor. Mas eu queria saber se isso que eu estou perguntando faz sentido. Tem um grau de participação já estabelecido no inquérito, participação do dono da padaria e do padeiro? Sim. O Laí está querendo saber o grau de participação de cada um. Tem o indiciamento deles por homicídio culposo e lesão corporal culposa. O grau de participação de cada um. Existe um grau de participação ou a participação dos dois é igual? Pelo menos o indiciamento na Polícia Civil, a gente constatou que ambos, pelo menos o proprietário e a pessoa que produziu, tinham conhecimento das condições dos insumos, da armazenagem desses alimentos e eram obrigados, até por uma questão de responsabilidade, de ofício ali, profissional, de saberem que os alimentos estavam inadequados. Então, em relação à Polícia Civil, o indiciamento, ele não perpassa por essa questão de saber... Quem teve mais culpa. Exatamente. Ainda tem aí a atuação de outras instituições, do Ministério Público e depois, se for o caso, ainda tem, se houver uma condenação, esses elementos aí são discutidos, mais à frente também pelo Ministério Público, pelo Judiciário, mas a conclusão do inquérito para o indiciamento na Polícia Civil é lesão corporal culposa, homicídio culposo e alimento impróprio para o consumo. Tá bom, obrigada, doutora. É isso, Laí, a doutora estava falando aqui, que é o seguinte: se o funcionário sabia das responsabilidades e não alertou o proprietário, ele assume o erro, E a mesma coisa o proprietário, se ele sabia das responsabilidades, sabia dos erros e não alertou o funcionário que estava preparando aquele alimento, então ele assume o erro também. Então a responsabilidade é igual para os dois.